nome é Gabriela, eu sou engenheira florestal e docente do programa de pós-graduação em produção vegetal e de doutorado. Orientado pelo professor Barbosa, aqui, e também sou membro do Grupo Inovaer, que é um grupo de pesquisa em manejo de plantas daninhas e descontaminação ambiental. Bom, o seminário que eu vou apresentar para vocês hoje é sobre fitorremediação. A fitorremediação como uma tecnologia verde e de baixo custo para remediar herbicidas no meio ambiente. Eu escolhi esse tema, né? A minha proposta de tese ela envolve um capítulo, três capítulos que vão dar origem a 3 artigos, um deles sendo referente à legislação de agrotóxicos no Brasil, um sobre análise de persistência de resíduos e esse terceiro aqui sobre fitorremediação. Então, eu escolhi falar sobre ele, porque, como é seminário 6, tem que apresentar um capítulo já com resultados, capítulo pronto, ele é o que estava mais adiantado, e também porque eu gosto muito de falar de fitorremediação, eu já trabalho com fitorremediação há alguns anos. Bom, então, a minha apresentação está dividida aqui exatamente como está dividido no artigo, então, eu vou apresentar para vocês o formato do meu artigo que já está pronto. Então, vai ser uma introdução, material e métodos, como a gente desenvolveu esse trabalho, falar um pouco sobre os herbicidas e os seus problemas, sobre a fitorremediação, algumas ferramentas novas dentro da fitorremediação e algumas considerações finais. Bom, então, como introdução, né, a gente sabe que nas últimas décadas houve um aumento muito acelerado, tanto do crescimento populacional quanto da expectativa de vida no mundo inteiro, né, que fez com que alcançássemos mais de 8 bilhões de pessoas aqui no mundo. Então, são 8 bilhões de pessoas que demandam todos os dias de vários alimentos, né? Frutas, verduras, também madeira, papel, energia, vários desses produtos que vêm da agricultura, da pecuária, né? do manejo das florestas. Mas a gente sabe também que a agricultura intensiva ou mal planejada, ela pode gerar vários problemas no meio ambiente, como degradação do solo, desmatamento para expansão de áreas agrícolas, de áreas de pecuária. Temos também um problema com a grande demanda de água para esses sistemas de cultivo e, às vezes, também a contaminação dessa água por produtos químicos utilizados como fertilizantes, agrotóxicos. E um dos maiores problemas também que a gente enfrenta, que é o uso intensivo dos agrotóxicos nas lavouras, para controlar pragas, doenças, plantas daninhas. Então, o nosso maior desafio atual, principalmente nós aqui, enquanto discentes das ciências agrárias, pesquisadores das ciências agrárias, é aliar a produção, manter essas altas produções de alimentos, principalmente levando em consideração que a gente está aqui no Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, aliar também a conservação ambiental, já que a gente tem também uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, o nosso desafio é esse, alcançar meios produtivos mais sustentáveis, que são aqueles ecologicamente corretos, economicamente viáveis e socialmente justos. Então, dessa forma, o objetivo dessa minha pesquisa aqui, desse trabalho, foi obter informações científicas que vão evidenciar a fitorremediação, que eu vou explicar um pouco mais à frente, como uma ferramenta muito viável para mitigar os impactos negativos dos agrotóxicos. A gente sabe que também eles têm que ser utilizados, mas a gente precisa encontrar formas mais sustentáveis de utilizá-los. Bom, então como é que foi feita essa pesquisa? Trata-se de um artigo de revisão, porém não uma revisão sistemática de apenas apresentar os resultados que a gente encontrou. Não, a gente trabalhou também em cima desses resultados primários que a gente encontrou na literatura e desenvolvemos resultados secundários que a gente apresentou em forma de gráfico também. Então, a gente buscou nas várias bases de dados, as principais, Web of Science, Cielo, SciDirect, Scopus, no Google Acadêmico também, vários artigos envolvendo principalmente a palavra-chave fitorremediação e herbicidas, tanto em português quanto em inglês. Então, a gente viu, coloquei aqui 300, mas acho que mais de 300 trabalhos que a gente leu, analisou, e usamos 154 deles nessa revisão.
Como? A gente filtrou aqui, né, os resultados que falavam exatamente da fitoimplementação e de herbicidas por plantas, que é o objetivo aqui do meu trabalho. Então, a gente usou 154 e dividimos esses trabalhos, né, classificamos principalmente por tipo vegetal. Então, a gente estudou as espécies herbáceas, arbóreas e macrófitas aquáticas e dividimos também em alguns grupos químicos principais para facilitar, então, a nossa apresentação dos resultados e também na nossa discussão. Bom, então, dentro do primeiro tópico abordado dentro dessa nossa revisão, com base nos resultados que a gente encontrou, a gente fala um pouco sobre os herbicidas e os seus principais problemas relacionados. É o que eu vou falar agora para vocês. Então, de um modo geral, o panorama do uso de agrotóxicos, a gente tem que, segundo o Tang et al., em 2021, 64% das terras agrícolas em todo o mundo correm o risco de ter alguma poluição por agrotóxico, sendo que 2,5 milhões de hectares já estão contaminados com mais de uma molécula. E dentro desses agrotóxicos utilizados, né, a gente destaca aqui, eu saquei aqui no trabalho, os herbicidas, que são a classe de agrotóxicos mais utilizados no mundo inteiro. Então, de todos os agrotóxicos utilizados, 53,98% são herbicidas, o que gera mais ou menos 1,40 milhões de hectares por ano de princípio ativo de herbicida utilizado nessas lavouras. Então, por isso, nosso foco está aqui nos herbicidas, devido a essa quantidade que é utilizada e essa representatividade que tem dentro dos cenários agrotóxicos como um todo. Então, os herbicidas, né, todo mundo já sabe, mas são esses agrotóxicos que são utilizados para o controle das plantas daninhas, né, que competem com a cultura, por recursos, né, nutrientes, por exemplo, água, luz, espaço. E o controle químico é o mais utilizado, porque ele tem algumas vantagens, como menor mão de obra, tem também uma maior conservação do solo, devido a uma menor entrada de máquinas no local, tem maior eficiência, principalmente em épocas chuvosas, que fica praticamente inviável, por exemplo, uma captura mecânica, algo do tipo, e mantém as altas produtividades, principalmente, né, nos alimentos que a gente tanto demanda aí. Então, é essencial, sim, que se utilize esses produtos nas lavouras, né, são muito importantes, e eu creio que sem eles seria difícil manter essas altas produtividades que a gente tem, mas, claro, também a gente tem que usar de forma mais consciente. Então, como que se deu, assim, um pouquinho da evolução do uso de herbicidas no mundo? Então, o aumento do uso de herbicidas no mundo, ele teve uma significância maior a partir do aumento das culturas transgênicas, que são as culturas que são tolerantes a herbicidas, né? Então, a gente aplica o produto na área total, não mata a cultura, mas controla as plantas daninhas. Então, a partir do aumento dessas culturas transgênicas, a gente teve também o aumento do uso de herbicidas. Qual herbicida? Principalmente o glifosato. Então, de todos os herbicidas que a gente utiliza, 60% desses produtos são de origem do ingrediente ativo do glifosato, o que gerou um problema atual, que é o problema da resistência, dificultando, inclusive, o nosso manejo de plantas daninhas. Por quê? Porque o uso quase que exclusivo, né, 60%, de um único ingrediente ativo, o glifosato, fez com que selecionássemos antibióticos resistentes de plantas daninhas, então, dificultando o manejo dessas plantas daninhas da área. Então, qual que foi a solução para esse problema? A solução para esse problema foi voltar com o que a gente já usava antes da era dos transgênicos, os herbicidas pré-emergentes residuais. Então, uma das maneiras, né, de romper esse problema da resistência foi isso. Então, a gente viu aqui, principalmente em 2019, teve um aumento muito grande de registros de produtos, não sei se vocês lembram, de agrotóxicos. A maioria deles eram herbicidas pré-emergentes. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, falar um pouquinho sobre
sobre esse quadro aqui de aumento de produtos, que a gente viu que aumentou muito o número de registros, né? A gente ficou assustado, mas a maioria desses produtos registrados aqui em 2019 eram produtos equivalentes, ou seja, produtos que eram produtos formulados novos, mas à base de ingredientes ativos já existentes. Então, não é assim nenhum mecanismo de ação novo, por exemplo. É produtos mais modernos, realmente. O que é bom para a gente. Porque eu trouxe aqui também 2 gráficos que mostram a evolução do uso de defensivos químicos aqui no Brasil. Então, se a gente parar para pensar, né, a gente tem um número muito grande de produtos, sim, mas a gente evoluiu na segurança desses produtos. Por quê? Até a década de 70, aqui, por exemplo, a dose média utilizada por hectare era muito maior do que se utiliza hoje. E outro ponto importante também é sobre a DL50 desses produtos. DL50 é a dose letal que causa 50% da morte dos indivíduos. Quanto maior é essa DL50, menos tóxico é o produto para nós, adultos, principalmente. Então, se a gente tem menos dose aplicada na área e com uma toxicidade menor, a segurança é maior. Então, fechando esse parênteses, volto aqui para o aumento do uso desses herbicidas pré-emergentes residuais. Então, o que são esses herbicidas pré-emergentes residuais? São os herbicidas que são aplicados nas lavouras antes da emergência das plantas daninhas. Então, a gente aplica aqui no solo comum, como o povo diz. Então, esses produtos, eles têm maior efeito residual, então eles ficam ali por um longo período, controlando principalmente o banco de sementes. Então, agronomicamente falando, são produtos muito interessantes de serem utilizados. Eles controlam as plantas daninhas ali por um longo período. Porém, com relação à contaminação ambiental, eles podem ter também um risco maior. Por quê? À medida que eles têm maior efeito residual, que eles ficam ali um período maior no solo, aumenta também a probabilidade deles acabarem chegando a áreas que não são alvo. Por exemplo, florestas nativas, insetos, polinizadores. Não alvos são aquelas espécies que são as plantas daninhas, né? E que podem prejudicar o crescimento, causar um desequilíbrio ecológico. Então, os agrotóxicos, eles são a segunda maior causa de contaminação das águas, por exemplo. A primeira é o esgoto, aqui no Brasil, né? Só para exemplificar. A primeira é o esgoto e o segundo é os agrotóxicos. Então, o uso desses herbicidas aqui residuais pode ter esse problema ambiental. Por quê? Além dele gerar um resíduo ali na área onde ele está, ele pode também se transportar no ambiente. Então, como é que esses herbicidas geralmente se transportam? Por deriva, que é esse transporte por meio do vento para áreas não alvo. Então, pode ser transporte tanto a curta distância quanto a longas distâncias. Ele pode ser transportado também por escoamento superficial, junto com a água de chuva, água de irrigação, por exemplo, e contaminar, né, os cursos hídricos. E ele pode ser transportado via lixiviação, que é esse deslocamento para áreas mais profundas do solo, que pode, inclusive, contaminar o nosso lençol freático. Então, aplicado na área, ele pode ter um resíduo, se deslocando para outras áreas, pode ter um resíduo prejudicial também. Aqui eu trouxe alguns exemplos desse deslocamento de herbicidas no ambiente. Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas será mesmo que esse herbicida ele vai sair daqui de uma área que eu estou aplicando e chegar lá numa área nativa ou numa outra cultura, por exemplo? Sim, pode chegar. Então, um exemplo aqui de carryover, que é um efeito residual tóxico, do diclosulam, por até 12 meses, que impede a sucessão de pragas. São altamente sensíveis a esse herbicida aplicado na área. Outro exemplo foi a contaminação de plantios de uva pelo 2,4-D, lá no sul do país. Eu esqueci exatamente qual cidade, mas eles tiveram várias perdas lá em vinícolas devido ao deslocamento do 2,4-D que eles estavam aplicando em área de soja, deslocou e contaminou os pés de uva. Então, eles estimaram que o deslocamento foi de aproximadamente 20 a 30 quilômetros.
Então, se a gente parar para pensar, não é uma distância tão pequenininha assim. Um exemplo de runoff, que é o escorrimento superficial, onde foi encontrado ametrim e diuron residuais num rio chamado Rio de Pojuca, lá em Pernambuco, e de lixiviação que foram encontrados atrazine, carbaril, hexazinona e ametrim em postos de assentamento rural no Rio de Janeiro. Então, esse deslocamento é real e esses impactos são reais e a gente tem que tentar mitigá-los. Então, qual seria uma forma sustentável, viável de fazer essa mitigação dos problemas ambientais causados pelos herbicidas? Por meio da fitorremediação. E o que consiste a fitorremediação? A fitorremediação é a utilização das espécies vegetais e do seu microbioma que está associado para extrair ou degradar esses resíduos de herbicida no solo ou em outro ambiente. Então, a fitorremediação acontece por meio de vários processos, no qual a planta extrai ou acumula fitoacumulação, ou fitovolatiliza o componente, ou degrada na rizosfera junto com micro-organismos associados, ou na água, essa planta que com suas raízes absorve o resíduo de herbicida que está na água, né, pela risofiltração. Então, vários processos caracterizam essa fitorremediação de fato. Então, pode simplesmente extrair, como pode extrair, degradar, extrair, acumular. Tudo isso é considerado fitorremediação. Bom, então, apresentando agora para vocês. Um dos gráficos que a gente colocou, que a gente gerou, né, com as informações que a gente teve, foi a divisão. Nós dividimos as espécies fitorremediadoras em vários grupos de plantas, arbóreas, herbáceas e macrófitas aquáticas, e avaliamos quais eram as principais famílias de espécies, de famílias de vegetais envolvidas nessa fitorremediação. Então, a maioria delas aqui, como a gente pode observar, né, tanto para arbóreo quanto para herbáceo, foram de fabáceas. Para a família das aquáticas, foi a arácea. Então, cada grupo de planta, o herbáceo, o arbóreo e o aquático, tem uma importância, a sua importância dentro do programa de fitorremediação, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas é interessante ver que essa família fabácea está bem incluída dentro desses processos de fitorremediação, porque além dela promover a remediação do solo, ela agrega valor por ser uma família de espécies que se associam às bactérias fixadoras de nitrogênio e disponibilizam esse nitrogênio no solo. Então, é bom que disponibilizar esse nitrogênio no solo ajuda no crescimento da planta e, consequentemente, até mesmo no processo de fitorremediação. Então, como eu disse, né, a gente tem ali os 3 componentes principais de plantas fitorremediadoras, as herbáceas, as arbóreas e as aquáticas, e cada uma delas tem sua importância dentro dos programas de fitorremediação. As herbáceas, elas podem ser utilizadas principalmente para viabilizar a sucessão de culturas sensíveis ao herbicida residual que foi aplicado na área. Então, aplicou ali um herbicida residual, quer fazer rotação de cultura, uma cultura sensível, pode inserir uma herbácea fitorremediadora, ali, né, elas têm um ciclo de cultivo bem curto. Então, 30, 60 dias, talvez, esse solo aqui já vai estar remediado para poder inserir a planta sensível em seguida. Um outro ponto importante aqui das herbáceas é que elas podem formar essas faixas vegetais aqui, que a gente chama de buffer strips, que impedem a chegada, por exemplo, de herbicidas ou de outros produtos químicos nos cursos hídricos e também, talvez, em áreas nativas próximas às áreas de aplicação. Uma característica importante das herbáceas é o seguinte: se elas simplesmente extraírem o contaminante do solo e não degradarem esse contaminante, é importante que a gente retire esses herbáceos do local, né, após a fitorremediação, para não correr o risco de, ao decompor, esse resíduo voltar ao solo. Agora, se ela conseguir extrair e degradar, pode, inclusive, deixar na área, né, como forma de palhar.
As arbóreas, elas também podem formar essas faixas vão impedir, né, vão filtrar, por exemplo, a chegada desses herbicidas até os cursos hídricos. Uma característica importante da herbácea, da arbórea, é que ela tem um sistema radicular mais profundo. Então, por exemplo, para herbicidas lixiviáveis, que vão para camadas mais profundas do solo, elas são interessantes, porque elas podem alcançar camadas do solo, talvez outros tipos vegetais, como as herbáceas, não alcançariam em um período de tempo. Então, elas podem, inclusive, também ser utilizadas em programas de recuperação para enriquecer as áreas de recuperação de áreas degradadas. E as aquáticas, que são utilizadas para a descontaminação quando o herbicida já está na água, então ela absorve ali o herbicida e fitorremedia o curso hídrico. Então, algumas características importantes que fazem com as plantas herbáceas boas fitorremediadoras é que elas promovem aumento da interação sobre o solo, promove a diminuição da velocidade de escoamento da água e o aumento do microbioma e, consequentemente, da degradação do herbicida. Alguns exemplos que a gente encontrou de plantas herbáceas que já são satisfatoriamente fitorremediadoras. Então, foram a Cannabis ciformis, Vicine max e Vicine sativa. Então, elas promoveram a extração e a degradação de mais de 90% do hexaminônio do solo. Já que a mistura de Imazapyr e Quimazepatapyr, elas promovem geralmente o efeito residual superior a 10 meses. Aí esse tipo aqui residual foi diminuído para 2 meses em solo remediado por óleo e lomos, possibilitando o cultivo antecipado do arroz. Outro exemplo é o de Closulam, que eu já comentei sobre ele, tem um efeito residual de 12 meses, porém ele teve sua concentração diminuída em mais de 50% com 2 meses, com o cultivo de Cajanus cajana, Cannabis ciformis e Rhapis sativus. E o Picoran, com seu efeito também residual superior a 12 meses, foi diminuído para 2 meses após o cultivo com a Aurocorp. Esses aqui foram alguns exemplos, mas a nossa tabela com as herbáceas é bem grande, então tem vários outros exemplos de espécies herbáceas lá remediadoras. Quanto às plantas arbóreas, como eu já disse, elas têm essas características especiais que as tornam fitorremediadoras natas. Como assim? Então, as espécies arbóreas elas têm um crescimento maior, né? Maior acúmulo de biomassa, essas raízes mais profundas. Então, simplesmente pelo fato de elas estarem no local e conseguirem absorver, extrair o herbicida do solo, sem morrer, né, tolerando o herbicida ali, elas já se tornam fitorremediadoras. Porque é muito difícil, né, conseguir matar uma espécie arbórea, pelo menos assim, já um pote maior, com herbicida. Então, elas toleram bem esses resíduos no solo. E também elas são muito importantes nessas áreas aqui, nessas zonas ripárias, que a gente chama, matas ciliares, para proteger aqui a chegada de algum contaminante para os cursos hídricos. Alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês foram do Calophyllum brasiliensis e Ingarra marginata, que elas podem extrair mais de 90% de atrazina, que eu vou falar mais para frente, são os mais problemáticos em água. Ingarra edulis, que remediou 63% de resíduos de sulfentrazone. Ingarra marginata, mais de 92% de atrazine, e essa Cibixtex antifilita, que reduziu 2,4-D, atrazine, diuron e hexazinone sequencial. Então, conseguiu remediar 4 herbicidas sequencialmente. Agora, quanto às macrófitas aquáticas. As macrófitas aquáticas, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque algumas delas podem causar problemas. Elas se proliferam muito rápido, e elas podem se tornar invasoras, né, ou daninhas em áreas, por exemplo, como reservatórios de hidrelétrica, como a Tainá apresentou para a gente aqui anteriormente. Então, é interessante que elas sejam utilizadas, por exemplo, em ilhas de descontaminação, como já é usado para outros tipos de poluentes, como, por exemplo, lodo de esgoto. Então, essas plantas elas poderiam ser colocadas aqui em estruturas mecânicas mesmo, né, para
conter ali o crescimento delas, e após a remediação, elas podem ser retiradas da área para causar um desequilíbrio ecológico também, pela excessiva proliferação dessas plantas. Aí, alguns exemplos que eu trouxe aqui foram da Salvinia biloba, Enchorna crassipsis e Piscis stratiosus, que tem potencial para extração de até 100% de glifosato e mais de 90% de formação na água. As taxas de degradação de herbicidas ou diminuição dos seus teores na água, de um modo geral, que a gente botou lá, superam 80%. Para essas plantas, elas atuam principalmente na risofiltração, conseguem extrair o contaminante da água. E por que é tão eficiente esse processo aqui de fitorremediação com plantas aquáticas na água? Porque na água o herbicida está mais disponível, então está mais fácil para a planta acessar e conseguir remediar. Outra imagem que eu trouxe aqui para vocês de resultado foi a divisão que a gente fez dos grupos de plantas e os principais grupos químicos de herbicidas. Não deu para separar por herbicida, porque eram vários herbicidas. Então, a gente separou por grupos químicos, com destaque para as triazinas, que são um grupo de herbicidas que tem, geralmente, são herbicidas mais solúveis, têm maior mobilidade no ambiente e também têm uma persistência considerada de média a alta. E dentro dessas triazinas, o destaque foi para o herbicida atrazina, que é o herbicida mais detectado em água no mundo. Então, por ele apresentar alta mobilidade no solo e persistência, é um dos herbicidas que tem essa maior preocupação ambiental dos problemas que ele pode causar, porque ele está muito presente em águas no mundo inteiro. Então, como eu disse, anteriormente, a representatividade do glifosato, no setor de agrotóxicos no mundo inteiro, apesar dele ser o mais comercializado, ele não é o foco em pesquisas de fitorremediação, porque ele tem um impacto residual tóxico, quase inconsiderável. Então, ele não é o foco das pesquisas de fitorremediação. Por outro lado, o atrazina, esse grande problema em águas, é um dos principais focos aí na fitorremediação de estudos. E outro esquema que eu trouxe foi, a gente identificou quais eram os principais mecanismos de fitorremediação que os grupos de plantas tinham. Então, dos mecanismos identificados para as plantas herbáceas, 43% delas conseguiam apenas extrair o herbicida, Tem aqui o mecanismo de fitoextração. Então, volta aquele problema que eu disse, que se elas só conseguem extrair o contaminante do solo, é importante que depois ela seja retirada da área para não ter nenhum problema. Já para as espécies arbóreas, a maioria delas, aqui 67%, tinham um mecanismo de fitodegradação, que é ótimo. Que além de conseguir extrair o herbicida, ela consegue também degradar esse herbicida no solo, tornando degradar em compostos não nocivos ou menos nocivos do que a molécula primária. E para as aquáticas, a maioria delas promoviam a fitoextração, que é a extração da água mesmo. O que não tem tanto problema, já que eu disse que elas realmente o mais correto a se fazer é que elas sejam retiradas da área mesmo após a remediação, para evitar problemas de distúrbios ecológicos. Bom, então voltando, chegando aqui no penúltimo tópico, algumas novas ferramentas que são utilizadas dentro da fitorremediação. Uma delas é o uso de micro-organismos. Então, em áreas tropicais, como aqui o caso do Brasil, a degradação microbiana é a principal forma de degradação de herbicida no ambiente. Então, essa degradação é por meio da rizodegradação, que é quando esses micro-organismos se unem à rizosfera das plantas e promovem a degradação, ou por fitoestimulação, que quando as plantas liberam algum composto no solo, que estimula o crescimento dos micro-organismos e, consequentemente, a degradação do herbicida. Então, os herbicidas são degradados em rotas metabólicas secundárias por meio da transformação em compostos de menor ou nenhuma toxicidade, das plantas e para nós humanos também. Ou por meio da mineralização do herbicida em um composto orgânico.
Outra forma é a bioalimentação, que é inserir micro-organismos no sistema para facilitar ou acelerar o processo de degradação. Então, aqui, geralmente, né, esses micro-organismos, esse exemplo aqui é do Bradyrhizoma. Geralmente, os micro-organismos, eles degradam uma molécula de herbicida e utilizam, né, o carbono e nitrogênio das moléculas secundárias como fonte de nutrientes para o crescimento. Então, aqui foi o Bradyrhizoma que utilizou diuron, supertrazona e 2,4-D como fonte de carbono, conseguiu degradar a molécula, e o oxfosfato como fonte de carbono e nitrogênio. Então, degradou a molécula e utilizou esses componentes para o seu crescimento. Outra ferramenta nova, bem nova, inclusive, é a utilização de plantas transgênicas para fitorremediação. Então, a transgenia ela pode ser utilizada para superexpressão de genes vegetais que estarão envolvidos no metabolismo, na captação ou transporte de alguns poluentes. Então, genes específicos de micróbios, plantas e animais, eles podem ser expressos em algumas plantas para aumentar a sua capacidade de tolerar, remover ou degradar os contaminantes. E outra ferramenta nova também utilizada é a metagenômica. Então, é feita a avaliação da microbiota, identificando a existência de marcadores que indicam indivíduos, genes e enzimas envolvidos no processo de degradação. E a partir disso, a gente consegue identificar genes e vias metabólicas envolvidas nessa degradação dos herbicidas. Aí um exemplo foi esse trabalho aqui, que identificou genes ATZD, ATZE e ATZF na rizosfera do ingá, que é uma arbórea, né, nativa daqui, responsáveis pela degradação do atrazina. Bom, então, como considerações finais, a gente tem que a fitorremediação é uma resposta viável ao desafio de manter as produções de alimentos e conservar o meio ambiente, promovendo a descontaminação de áreas com resíduos de herbicidas e utilizando o uso de uma mesma área para a produção de alimentos. O programa de redução de resíduos de herbicidas deve ser proposto para mitigar os efeitos nocivos dos herbicidas. Esses programas devem considerar a necessidade do controle químico de plantas daninhas por análise de risco ambiental e social. E espera-se que, no futuro próximo, os programas de fitorremediação sejam mais comuns e eficazes em maiores áreas, além de serem incluídos em projetos de recuperação de áreas degradadas e em planos de manejo de culturas. Eu tô com o negócio. Sobre o artigo. Então, esse artigo que eu acabei de apresentar para vocês, ele já foi aceito e já foi publicado, para a minha felicidade. Então, eu já tinha escolhido falar sobre esse tema, né? Aí, no meio do semestre, mais ou menos em maio, a gente teve essa feliz notícia que a gente tinha sido aceito para publicação. Então, ele foi publicado essa revista aqui, a Quimosfera, que é uma revista que publica sobre os produtos químicos no meio ambiente. É uma revista muito boa, né? Bem relevante nessa área nossa. E aí, o artigo já está publicado, em sua versão final, né? Quem quiser, tiver interesse em ler, porque é bem grande, e eu trouxe aqui só os pontos principais, então ele pode entrar em contato comigo. Algumas referências que eu utilizei. E queria agradecer ao grupo de pesquisa que eu faço parte, né? Nova Herb, a UFVJ-TEM, as agências de fomento, principalmente ao programa de mestrado em inovação, que é o MyDai, do qual eu faço parte, que tem parceria com a empresa Singenta. Obrigada a todo mundo aí pela paciência.